Esse livro é muito conhecido, A Menina que Roubava Livros, e foi feito até um filme sobre ele. Eu me surpreendi com esse livro, porque geralmente livros atuais, falando Segunda Guerra Mundial, sobre a Idade Média, essas coisas, não são livros muito bons, não são muito interessantes, mas esse daqui é perfeito, maravilhoso. Aqui no começo, que você já vê a morte do irmão da personagem principal, você fica muito triste, você fica com vontade de não ler mais o livro. Aí você larga ele por um tempo. Aí vai indo pro meio, que ela vai começando a ir pra escola, que ela vai fazendo amizades, que ela joga futebol na rua, fala todos os sonhos da personagem, você fica muito interessada. Aí depois entra um outro personagem que tá fugindo, é um judeu, descendente de judeu, não lembro direito, tem pouco que eu li esse livro. E você fica muito interessado por ele também, e essa luta que a família tem de escondê-lo é muito legal, muito fascinante, que você fica com vontade de chorar. Bom, aí quando chega no final do livro, você fica tocado, porque no meio do livro você fica muito feliz, tudo de bom tá acontecendo com eles. É muito divertido, eles têm vários sonhos. Nossa, é lindo, mas quando chega no final, você não aguenta nem ler mais, porque você fica com vontade de chorar. Eu larguei esse livro porque eu tava atônita, eu tava perturbada, porque quando chegou mais ou menos aqui, nessa partezinha, o livro começou a ficar muito triste, muito triste. Aí eu não tava aguentando e eu larguei ele por um tempo. Aí eu peguei ele novamente. Aí eu terminei de ler. Aí você fica assim, tipo, por que isso aconteceu? E é uma história forte, que você vê que uma história dessa poderia sim ter acontecido na Segunda Guerra Mundial, se não aconteceram piores. Aí você lê, você fica tocado. E o bom também de ler esses livros que remete a guerras, a outros fatos históricos, é que depois, quando você vai estudar o assunto, você lembra daquilo e você aprende melhor também. Bom, o livro tem alguns desenhinhos. Os desenhos também são bem fortes, porque os desenhos que tem aqui são dos judeus. Não dos judeus, bafa. É o judeu que tá escondido, que eu falei, que desenha ele. Ó, aqui, imagem de Hitler. Aí ele começa a falar que Hitler usava as palavras para convencer as pessoas. É uma coisa assim que era verdade, você fica muito triste, por mais que isso seja fictício. Então, é perfeito, assim. Eu ainda não vi o filme, mas o filme tá retratando bem como que era. A personagem principal também era uma refugiada, acho que ela era descendente de judia, só que ninguém tava percebendo isso porque ela tinha características de alemã. Então ninguém percebeu que ela era uma judia. E assim, mostra nesse livro o amor que ela tinha pelos livros e tudo, e como tudo isso chegou ao fim, no final do livro. Aí quem narra essa história é a morte. Isso é muito interessante. Só que eu não vou contar tudo, o final do livro, que é perfeito, porque todo mundo morre, entre aspas, é perfeito, que triste. É muito interessante. No começo você lê aqui Morte e Chocolate, você pensa, nossa, que besta. Mas é muito bom, e o autor fez uma narradora assim demais, a morte narrando. E ela narra de um jeito impactante, tipo, isso foi antes de eu pegar a alma dele. Você fica assim, ó. Então eu recomendo muito ler esse livro. Quem sabe no futuro ele tenha um valor literário maior do que ele já tem agora, porque acredito que o valor literário desse livro está crescendo cada vez mais, apesar dele não ter sido escrito na época do romantismo, na época do realismo, por aí. Então, acredito que no futuro muitas pessoas vão ler esse livro, vai ser muito popular, mas o importante é que vocês leiam, que vocês gostem desse livro.